Olá, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Uma boa tarde para todos os nossos amigos que acompanham mais um programa Intimidade com Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com cada um de vocês para falar do grande amor de Deus nessa tarde, que você possa ter tempo e disponibilidade para ouvir a palavra do Senhor. Eu sou o evangelista Moisés Marques e é sempre uma honra estar aqui com você, sempre ao meio-dia aí, levando uma mensagem da palavra do Senhor para que essa mensagem possa fazer cada um de nós refletir, né? Fazer nós pararmos e pensarmos como está a nossa vida diante do Deus Altíssimo, do Deus Soberano, e que essa palavra também possa nos conduzir a uma vida santa, fiel e justa diante de Deus, né? Que você possa ter disponibilidade para acompanhar a nossa programação nessa tarde e que essa palavra possa falar a você, falar ao teu coração. Você que não acompanhou aí a nossa programação desde segunda-feira, né? O programa Intimidade com Deus, a gente grava ele de segunda a sexta. E se você perdeu a programação de segunda a sexta, vai lá no nosso Face, vai no IGTV no Instagram, vai no YouTube, @Moisés e você vai estar ouvindo os recados de Deus, aquilo que Deus falou durante a semana, né? E se você puder, vai lá no YouTube, se inscreve lá no nosso canal para a gente ter um número de pessoas suficiente para fazer a nossa gravação também ao vivo pelo YouTube. Eu preciso do seu apoio, tá bom? E que você possa compartilhar essa mensagem. Você que está pelo Instagram, clica no aviãozinho aí para compartilhar. Você que está pelo Facebook, abre uma sala de vídeo e compartilha essa mensagem com todos que estão, todos que precisam ouvir essa palavra do Senhor, tá bom? Deus possa abençoá-los nessa tarde. Manda um abraço já para todos os nossos amigos que estão acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Abençoe a cada um de vocês que compartilha a nossa programação, que marca os amigos, que envia, né? Ontem nós já tivemos 2 palavras abençoadas aí na semana, né? Abençoadas porque a palavra é do Senhor, né? Que falou poderosamente conosco, né? Eu espero que tenha feito você refletir sobre a sua vida diante de Deus aí. E eu tenho certeza que se você ouviu esses recados, essas mensagens de Deus, vai ser vai ter algo novo, algo diferente na sua vida nessa semana aí. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus e o renovo de Deus, né? A novidade de vida, aquilo que Deus pode proporcionar a cada um de nós, tá bom? Então espero que você não só ouça, né? Tiago vai dizer para nós não sermos somente ouvintes da palavra, mas também praticantes, principalmente praticantes, né? Porque vida com Deus, relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, não é o quanto eu conheço da Bíblia, o quanto eu sei da Bíblia, né? Mas é o quanto eu vivo a Bíblia. Então, não é simplesmente ouvir, simplesmente ler, é colocar em prática para as nossas vidas essa palavra, né? Que Deus possa abençoar e possa falar com você, tá bom? Hoje é quarta-feira, hoje nós temos programação na Congregação Nova Aliança, hoje nós temos discipulado, né? Nós continuamos com a nossa programação de discipulado e convido a todos, né? Todos os nossos discípulos aí, aqueles do qual nós estamos preparando e capacitando para ir morar no céu, né? Que possa estar lá juntamente conosco, começando mais cedo, começando às 19, para que 8h30 no máximo nós possamos já estar em casa, tá? Para obedecer aí o toque de recolher, né? Então, começa mais cedo a nossa programação, tá bom? E não só o discipulado, mas todas as programações tá começando mais cedo para que a gente possa chegar em casa cedo também, tá bom? Então vamos lá? O nosso tema de hoje é remanescentes, tá? Nosso tema de hoje é remanescentes. Eu não coloquei cartaz, não coloquei nada, porque hoje nós fomos levar o Noah para vacinar, né? O Noah, a Anelisa também vacinou hoje e nós fomos cedo, não deu tempo de programar o cartaz aí de programação. Então o Noah tomou as primeiras vacinas, fez o teste do pezinho, então tá cheio de dor, mas tá dormindo ali tranquilo, né? A Anelisa também tomou as vacinas dela de 4 anos, doloridas, mas também estão ali firme. Por isso não coloquei os cartazinhos aí, tá bom? Mas eu sei que você sabe que todo meio-dia nós temos um encontro marcado e você sempre acompanha aí para ouvir o recado de Deus, tá bom? E o nosso tema de hoje é remanescentes, tá? O texto do qual nós vamos utilizar, ainda vamos falar sobre Apocalipse. Ontem nós lemos Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 17, nós falamos sobre a igreja de Laodiceia. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes, tá? E a gente vai meditar nessa igreja
e tomar assim um ensinamento da palavra do Senhor para a nossa vida, tá bom? Então nós vamos ler o texto que se encontra em Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, que fala sobre a igreja de Sardes, e diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome, diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nós estamos falando hoje sobre a igreja de Sardes, e Sardes significa remanescentes, que no Antigo e no Novo Testamento tem o significado daqueles que restam, né? Daqueles que permanecem, daqueles que continuam, daqueles que persistem. É incrível como Deus sempre possui remanescentes em toda a história da igreja, em todos os tempos da igreja. A gente vai ver que Deus sempre tem os seus remanescentes. Por isso o nosso tema de hoje é remanescentes, para você entender um pouquinho o contexto dessa leitura do qual nós fizemos. A cidade de Sardes ela se localizava a 48 quilômetros do sul de Tiatira e a 80 quilômetros a leste de Esmirna, que eram outras 2 igrejas que também receberam as cartas do Senhor. A carta endereçada à igreja de Sardes é a 5ª carta, né, na ordem das 7 cartas enviadas às igrejas. Como a cidade de Sardes, os melhores dias tinham ficado para trás. Sabe aquelas pessoas que ainda ficam lembrando daquilo que fez, da glória do passado? Era assim também que acontecia com a cidade de Sardes. E tudo que essa igreja tinha era uma reputação pálida e uns poucos cristãos que existiam ali que eram firmes, que eram sólidos. Um dia a rica Sardes, a cidade de Sardes, ela tinha sido a capital do império. Ela tinha sido uma cidade de renome, uma cidade que tinha uma grande posição diante daquela região. E um dia o rei, o seu rei Creso, ele decidiu atacar, decidiu realizar um ataque contra Ciro o Grande, contra a Babilônia, contra o rei Ciro, contra o Grande. E aconteceu que ele foi derrotado, e nunca mais a cidade de Sardes ela conseguiu se reerguer, conseguiu recuperar aquela glória que existia no passado, aquela grandeza que existia no passado. E a gente vai ver que a igreja de Sardes também, ela tomou esse mesmo rumo, ela tomou esse mesmo direcionamento. Ela se direcionou para o mesmo caminho, ladeira abaixo. E João inicia escrevendo e citando o Senhor Jesus, porque ele é o único que possui os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito Santo, do poder e da divindade. E esses atributos concedem a Jesus o pleno poder de aprovar ou de reprovar os servos, ou a igreja, ou aqueles que se dizem cristãos. É interessante que o Senhor inicia o capítulo pela condenação, e uma condenação fortíssima. Ele vai dizer à igreja de Sardes, dizendo: conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. E esse é o retrato de muitas igrejas dos nossos dias. Esse é o retrato de muitos cristãos, de pessoas que se dizem cristãos nos dias atuais. Pessoas que vivem somente de aparência, pessoas que não demonstram atitudes de verdadeiros cristãos, mas muitos deles
são lobos na pele de cordeiro. E a gente vai ver em Mateus capítulo 7, versículo 15, dizendo aos cristãos: olha, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Essa questão de aparência, essa questão de demonstrar aquilo que não é, ou de ficar lembrando daquilo que fez no passado, é muito comum na vida de muitos cristãos nos nossos dias de hoje. E a palavra do Senhor vai colocar, vai nos exortar dizendo, olha, que nós não devemos viver a palavra do Senhor, ou ouvir a palavra do Senhor e ter essa palavra somente como um relato histórico para as nossas vidas, como fatos que aconteceram na nossa vida, mas nós devemos colocar em prática tudo isso que nós lemos e tudo que nós aprendemos da palavra do Senhor. Tiago vai dizer, olha, nós não devemos ser somente ouvintes, mas principalmente praticantes. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. São cristãos, assim como a igreja de Sardes, no nosso dia de hoje, nós encontramos cristãos que não conseguem viver um cristianismo verdadeiro, não conseguem suportar a verdade e tornam-se amantes de si mesmo. E Paulo já tinha escrevido a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, dizendo, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, e deste afaste-se. São os cristãos semelhantes à igreja de Sardes, que nos nossos dias, eles estão talvez tentando ir para o céu no piloto automático. Talvez eles acreditam que uma vez salvo para sempre, uma vez que alcançada a salvação, eu posso descansar, porque agora nada me tira da possibilidade de morar no céu. Alguns cristãos que relaxaram, alguns cristãos que perderam realmente a fé, desanimaram na fé, talvez descansaram nos seus próprios elogios, talvez é porque acreditaram que receberam o livre acesso para ir morar no céu, mas que na verdade não vigiaram, não perceberam que o Senhor virá, como diz a leitura que nós fizemos, que o Senhor virá como um ladrão. E aqueles que não ficaram alerta, aqueles que não estão atentos, aqueles que não estão guardando a sua coroa, eles não contemplarão a volta do Senhor Jesus, não ouvirão o soar da última trombeta, porque Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, dizendo, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Mateus, no capítulo 24, versículo 40 e 42, vai dizer, e estando dois no campo, será levado um e o outro deixado. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiais, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Por isso, o grito do Senhor Jesus à igreja de Sardes é: acordem, olha, despertem. Vocês estão vivendo de aparência. Vocês têm nome de que vivem, mas vocês morreram. Vocês, como se trazendo para o nosso dia de hoje, ele está falando assim, ó, vocês estão indo para a igreja, fazendo um paralelo aos cristãos, aos cristãos dos nossos dias de hoje, é como se o Senhor Jesus está dizendo, ó, vocês estão indo para a igreja, vocês estão lendo a Bíblia, vocês estão jejuando, vocês estão orando, mas vocês não têm o principal, que é o relacionamento, que é a intimidade com o Senhor Jesus. Porque ser cristão não é seguir protocolos, mas é seguir Cristo. É seguir aqui os ensinamentos de Cristo, é ser um seguidor de Cristo e não um religioso que se preocupa simplesmente em demonstrar, em realizar protocolos. Ser cristão é muito mais que isso. Ser cristão é ter um relacionamento com Cristo. É possuir a presença de Cristo dentro de cada um de nós. É ouvir a voz dele. É seguir os caminhos que ele nos mostra.
é fazer aquilo que Ele diz para nós fazermos, não porque é um protocolo, mas porque Ele nos amou primeiro e esse amor dele nos constrange a fazer aquilo que Ele pede a cada um de nós. Não porque é um protocolo, mas foi Ele que nos escolheu primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. A palavra do Senhor vai dizer que não foste vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. O Senhor nos escolheu, mesmo nós sendo ainda pecadores. Mesmo ainda nós não merecendo esse amor, Ele ainda nos amou. E a palavra, a igreja de Sardes, é um despertamento. Ele está falando, acordem porque vocês estão indo para o buraco. Acordem porque vocês estão pensando que vão alcançar um céu de glória. Mas o que está possibilitado para vocês, da forma que vocês estão caminhando, da forma que vocês estão vivendo, é um abismo eterno. É cair num abismo profundo. E aí, Jesus traz esse despertamento. Ele traz a evidência também àqueles que são os remanescentes, aqueles que permanecem fiéis, aqueles que se mantêm íntegros, aqueles que não se corrompem. Porque o Senhor sempre tem o seu remanescente em toda a história da igreja, em toda a história da nação de Israel, da história da igreja, em toda a palavra do Senhor a gente vai ver que sempre existe os remanescentes, aqueles que estão na contramão do mundo, aqueles que não andam segundo aquilo que o mundo diz, mas segundo aquilo que Deus diz para a nossa vida. A gente vai ver, por exemplo, em 1 Reis capítulo 19, a gente vai ver que Elias entra na caverna, Elias se esconde porque Jezabel deu uma palavra de que a promessa, fez uma promessa para ele que ele morreria. Agora ele foge, ele se esconde em uma caverna, e aí o Senhor Jesus vai perguntar para ele, Elias, o que você está fazendo aí dentro? Por que você está aí? Aí ele vai falar, olha Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus do exército, porque todos os filhos de Israel deixaram a aliança, derrubaram os altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. É interessante porque mais à frente o Senhor Jesus vai dizer, olha, sai da caverna, Elias, porque eu também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Ele está falando, meu filho, sai da caverna, porque não tem só você, tem mais remanescentes. Eu deixei remanescentes lá em Israel, aqueles que são fiéis, aqueles que não dobraram os joelhos perante a Baal. São 7.000 que eu preservei naquele lugar, que não se dobraram e não se corromperam. Ainda existe nos nossos dias de hoje os remanescentes, aqueles que não se dobram à ideologia do mundo, aqueles que não se dobram perante estátuas, perante a ídolos, perante a deuses, perante a filosofias, a ideologias que são impostas pelos mundos. O Senhor ainda mantém nos nossos dias de hoje os remanescentes. Se você está como a igreja de Sardes, vivendo de passado, porque a palavra do Senhor diz, aquele que tira a mão do arado não é para olhar para trás, não é para ver o que ficou para trás, mas olha para frente, olha para o alvo, olha para Cristo, olha para o Senhor como modelo para a nossa vida. Nós não devemos ficar lembrando do passado, lembrando daquilo que aconteceu. Talvez você é cristão, talvez você é servo de Deus e você fica se lembrando de antigamente, e o Senhor Jesus está falando, olha, o nosso relacionamento é diário, a cada dia eu me revelo um pouco mais para cada um de vocês, por isso não olha para trás, olha para frente, olha para aquilo que ainda estava para vir sobre a sua vida, olha para as promessas que ainda acontecerão, e as promessas elas estão por vir, elas estão à nossa frente, sendo realizadas a cada dia, a cada momento, a cada segundo. Por isso não fica olhando para trás. Os cristãos de Sardes estavam contemplando a glória do passado. E se você é desse tipo de cristão, o Senhor Jesus
vai dizer para você, olha para frente, olha para o alto, olha para o alvo que é Cristo Jesus, olha para o céu, porque é de lá que vem as promessas, é de lá que vem as bênçãos, é de lá que vem o nosso cuidado. Para de olhar para trás, olha para frente, porque a cada dia o Senhor tem novidade de vida para nós. Por que ficar lembrando do passado, se a cada dia Deus faz o novo, Deus revela o novo, Deus faz o novo em nossa vida? Olha, que você possa ser renovado por essa palavra, que você possa ser edificado por essa palavra, para você entender que Deus não quer de você como um museu lembrando do passado, mas Ele precisa de você fiel, como os remanescentes no nosso dia de hoje, para você ser amparo para aqueles que estão desesperados por causa do Covid-19, para você ser um sustento para aqueles que caíram, para você ser um auxílio para aqueles que não sabem mais o que fazer da vida, para você ser a luz na vida daqueles que não sabem, no meio desse momento de trevas que estão vivendo, não sabem mais para onde ir, que você possa ser esse remanescente, que você possa ser esse fiel que não se corrompeu, esses fiéis que não degustam, né, das iguarias da mesa do rei, daquilo que o mundo coloca como iguaria na nossa frente, que você permaneça fiel, mesmo que essa fidelidade te leve talvez para a cova com os leões, que essa fidelidade te leve para a fornalha. Não se preocupe, se você permanecer fiel, o Senhor Jesus talvez não te livra da fornalha, não te livra da cova, mas te livra na fornalha e te livra na cova. Porque se você permanecer fiel, o Senhor vai estar contigo dentro da fornalha. O Senhor vai estar contigo dentro da cova. O Senhor vai permanecer com você. Por isso, permaneça fiel. Não olha para a dificuldade que nós estamos enfrentando nesses últimos dias, mas olha para Deus, que pode varrer essa dificuldade, mudar essa dificuldade e transformar essa dificuldade nas nossas vidas. Permaneça fiel. Seja fiel ao Senhor, porque o Senhor ainda olha para aqueles que são os remanescentes. O Senhor ainda tem cuidado, ainda tem dado livramento sobre a vida daqueles que são fiéis, daqueles que não se corromperam. A gente sabe que o Senhor está a todo tempo com esses que permanecem fiéis a Ele. O Senhor, Ele contempla a tua vida. Se você estava lembrando do passado, se você estava com o nome de que vive, mas estava morto espiritualmente, o Senhor hoje pode renovar a tua vida, renovar a tua vida espiritual. O Senhor tem poder para renovar a tua vida física, de agir em todas as áreas da sua vida. Por isso, simplesmente deposita confiança nele, permaneça fiel, se coloca diante dele, porque ele cuida dos seus. A mão dele ainda está sobre as nossas vidas, a mão dele ainda está sobre cada um de nós, sobre a nossa família, dando livramento, porque o Senhor cuida dos seus remanescentes, cuida daqueles que são fiéis. Por isso, permaneça fiel ao Senhor, permaneça fiel à palavra de Deus. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da nossa família. Simplesmente permaneça, não se corrompa, não desanime, não deguste as iguarias, não prove das iguarias, não prove daquilo que o mundo tem colocado como uma mesa repleta de prazeres, repleta de satisfação, de alegria, de regozijo. Não experimente aquilo que o mundo está oferecendo para você. Permaneça fiel ao Senhor até o fim, porque a promessa é para aqueles que permanecerem fiéis até o fim, porque esses receberão a coroa da vida eterna. O Senhor ainda está cuidando de nós, por isso permaneça fiel à palavra do Senhor. Amém? A recompensa para aqueles que permanecem fiéis a Ele, diz a palavra do Senhor: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Que em todo tempo as tuas vestes possam continuar sendo brancas
e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Que a presença do Senhor possa entrar nessa tarde na sua vida, na sua família, renovando, trazendo vida àquilo que estava morto, trazendo renovo espiritual, trazendo restauração espiritual sobre a sua vida, sobre a sua família, para que você entenda que aqueles que permanecerem fiéis têm inúmeras e incontáveis bênçãos sobre a vida de cada um desses, que você permaneça fiel, que você continue fiel nesses últimos tempos de dificuldade do qual nós estamos enfrentando, porque o Senhor te recompensará, o Senhor honrará a tua fidelidade. Amém? Antes de finalizar, eu gostaria de orar com você. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai, Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria a cada um dos teus filhos, que o Senhor possa abrir o entendimento para nós contemplarmos como está a nossa situação, a nossa vida diante do Senhor. Papai, aqueles que estão mortos espiritualmente, nós clamamos ao Senhor que nessa tarde, Senhor Deus, por meio desse programa, o Senhor possa levar renovo espiritual a cada um dos teus filhos. O Senhor possa renovar as forças, renovar o ânimo, renovar a fé, renovar a fidelidade, renovar a retidão sobre a vida de cada um dos teus filhos, para que eles possam permanecer fiéis, para que eles possam ser os remanescentes, Senhor Deus, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, para que continue sendo fiel ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada lar, abençoar cada família, que o Senhor possa mostrar o caminho, mostrar que o Senhor ainda é aquele que cuida dos seus filhos, cuida dos fiéis, cuida daqueles que são fiéis ao Senhor. Senhor, abençoa. Eu não sei o que cada um dos teus filhos tem passado. Eu não sei qual fornalha eles têm enfrentado, qual cova, Senhor Deus, eles têm sido lançados. Mas que o Senhor possa revelar a tua presença na vida deles, para que eles possam entender e compreender que o Senhor ainda está com eles, que o Senhor ainda tem cuidado de cada um deles. Não importa a fornalha, não importa qual seja a prova, a cova que eles têm enfrentado, o Senhor ainda está com eles. Senhor, mostra, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo é que fortalece, que o Teu Espírito Santo é que conduz, que o Teu Espírito Santo permanece nesse templo e morada que é cada um deles. É isso que nós te pedimos nessa tarde. E por fé nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar grandemente. Antes de nós finalizarmos, eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem, né? Que você clicasse aí nesse aviãozinho, né? Clicasse aí nessa pipa e compartilhasse essa mensagem com todos os seus amigos. A nossa programação aqui pelo Face não deu certo, a nossa conexão caiu, né? Infelizmente, mas a gente vai compartilhar lá pelo Facebook também, para que todos possam acompanhar, né? Tinham várias pessoas acompanhando, Silmar, a Eliana, a Cleide, que Deus abençoe, a gente vai estar compartilhando lá, amém? Fiquem com Deus, você que está acompanhando pelo Instagram, que Deus te abençoe. Mandar um abraço para todos os nossos amigos que estão acompanhando, para Dani Saraiva, um abraço para Ana Paula, Paz do Senhor, Ana Paula Moura, um beijo para minha mãe que está acompanhando, um abraço aí para o Marcelo Nogueira, para o Robson Manchinha, lá dos States, né, Robson? Que Deus abençoe você. Um abraço para a Márcia Bretas, lá de BH. Para a Claudiane, que está acompanhando, se não me engano é de Goiânia. Para a Isabela, um grande abraço, Isabela, paz do Senhor. A paz do Senhor, nossa líder Irineide Linhares. Que Deus abençoe. Um abraço para a Rebeca Meirelles, Pedro, né? Pedro Batista, acho que é isso. Para Carol, Pai Senhor, a Carol, toda a sua família, o Fábio aí, todo mundo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Amanhã é quinta-feira e amanhã nós estaremos aqui na nossa programação, amanhã com o Momento da Oração. Eu gostaria que você acompanhasse, eu gostaria que você estivesse aqui conosco, para nós levantarmos um clamor ao meio-dia, apresentando as nossas famílias, nossas vidas, nossos projetos, tá bom? E eu conto com você para estar aqui ao meio-dia orando conosco, para que as nossas súplicas possam chegar diante do trono da graça, né? E o Senhor possa responder cada oração, amém? Então espero você, fiquem com Deus e a paz do Senhor.